que não conseguem, que não conseguem ainda denunciar, né? Eu acredito que deveria, né? Poderia, isso assim é urgente, né? Existirem mais programas sociais, né, destinados a mulheres, né, com uma psicóloga para ouvir, uma assistente social, para que mulheres que não têm tanto acesso, né, a investir num processo, a pagar por isso, pudessem estar participando desses grupos, né, para serem ouvidas, para serem estimuladas a falar também, porque elas estão ali caladas, com medo, em silêncio, né? E sofrendo muito, porque nem Verdade. toda violência, eu sempre digo, nem toda violência é agressão física, nem toda violência começa com tapa. Ela começa no controle, naquele controle que o parceiro faz no dia a dia, né? Aquele controle que afasta ela das amigas, que afasta ela da família, que afasta ela dela mesma, da essência dela, né? Daquele homem que está o tempo todo criticando a mulher, desprezando ela, fazendo piadinha na frente dos amigos. Então, é aquele tipo de humilhação que começa, né, lentamente, que não vem através de um tapa, de um empurrão, mas que pode terminar em algo muito perigoso, né? E essas mulheres, às vezes, acham que isso não é violência, entendeu? E tu acha que a mulher ela tem que colocar limite quando começa, Simone? O que tu acha Ela assim tem que que colocar limite. Ela precisa colocar limite, né? Ficar atenta nesse tipo de brincadeira e colocar limite. Ela precisa dizer, né? Eu sempre ensino para as minhas pacientes, ela precisa dizer para o companheiro dela, né? Eu não gosto desse tipo de brincadeira, né? Eu não me sinto bem, eu acho que é um comportamento inadequado, abusivo, eu mesmo, eu falo isso, sabe? Eu digo para elas, eu como psicóloga, quando eu não gosto de alguma coisa, eu falo pro meu marido, né? Eu sou casada há 7 anos, e eu falo para ele, eu não gostei, né? Ele até sempre diz, uma frase assim que eu disse para ele foi assim uma vez: eu não gostei da forma como tu me tratou e eu não sei em que momento eu te autorizei a me tratar assim. Então eu vou repensar de como eu te autorizei a me tratar assim. Não foi nada tão grave, mas foi sim? algo que eu não gostei. E que se eu não tivesse falado nada, ele poderia continuar fazendo. Então o diálogo, né, é importante, A né, comunicação é muito importante. entre principalmente o casal, né? Eu acredito que a gente tem os nossos limites também como pessoas e a gente tem que falar para o outro. O meu limite chegou, não dá para mim, não dá para mim isso, né? Porque senão é como tu acabaste de falar. Continua e vai aumentando e a É, pessoa vai aceitando exatamente. e depois se torna algo que É, difícil, né, de é, retomar muitas é. vezes a situação. E muitas dessas mulheres, eu acredito que tu também já deve ter recebido pessoas assim, que elas de alguma forma, para passar por isso, elas vão para outros caminhos, né? Usando outros tipos, ou substâncias para tentar suportar tudo isso, né, Simone? Exatamente, Nádia, um tema, assim, uma pauta bem importante, né? É o quanto essas mulheres que estão em relações tóxicas, abusivas, em casamentos, né, relacionamentos que não são saudáveis, estão usando substâncias psicoativas para se anestesiar, né? Eu tenho tido casos recorrentes, né, de mulheres que precisam por estar nessa relação, assim, por inúmeros motivos, porque tem medo, porque tem receio, porque não querem denunciar, porque não estão preparadas para sair, porque até para sair elas precisam se preparar, ou porque dependem financeiramente daquele companheiro, né? Porque nunca tiveram, às vezes, nunca trabalharam, até porque ele estimulou, fica em casa, cuida dos filhos, da família.
né? Ou porque tem aquela esperança ainda de não, vai dar certo, ele vai mudar, né? Sempre existe quando a esperança dentro da relação, ele vai mudar, ele vai fazer diferente, né? Porque quando a gente casa, a gente quer que seja para sempre. A gente não casa Verdade. pensando em separar, a gente casa e quer fazer dar certo, né? E essas mulheres, então, para conseguir ficar dentro dessa relação, quando elas não têm uma estrutura psíquica e emocional para ficar dentro dela, elas começam a usar álcool, né, que é uma droga lícita, né, que as pessoas compram e às vezes tem na própria geladeira em casa, né? Então elas começam a se anestesiar através do álcool ou de medicamentos para dormir. Esses já até fez um vídeo sobre isso, né? Como é que é? Um copo de vinho para relaxar, um comprimido para dormir, um tranquilizante para passar o dia, e aí começa, né? Então elas passam o dia todo, e isso começa a se tornar daí um segundo problema, né? Que daí nós entramos para o problema da dependência química. E o quanto ele está acontecendo, né? Eu tenho feito essa ligação, a dependência química está se iniciando dentro de uma relação disfuncional, dentro de uma relação que não é saudável, Daí né? a pessoa sai de um problema, na verdade, não sai de um problema e vai para outro, né? Daí Vai são para outro dois problema. problemas, Exatamente. né? Vai para um outro problema. E aí, dentro desse problema, né, existem ali os casos, então, né, o feminicídio que tem acontecido muito, né, provocado, então, por isso, por homens abusadores, narcisistas, homens, enfim, que estão com problemas psíquicos, né, enfim, e que muitas vezes estão também sob efeito de álcool, né? Porque daí o álcool começa a fazer parte da vida dessa mulher, às vezes começa a fazer parte da vida desse casal, e muitas vezes, através, né, de um abuso ali de álcool, beber demais ou de outra substância, de algum outro tipo de droga, né, acontecem, começam a acontecer os casos, né, também. E acaba gerando uma destruição geral na vida das pessoas, né? Do casal em si, né? Consequentemente na família, porque a gente percebe que a família também sofre, os filhos que veem isso, né? Com certeza. Quem está no seio familiar acaba sofrendo muito vendo esse tipo de situação, de pessoas que têm problema. Os filhos também presenciam os abusos, né, cometidos Sim, muitas vezes, né? Então isso causa um trauma muito grande na família toda, né, Simone? exatamente. Toda a família é atingida, né, Nádia? Os filhos, normalmente, eles estão presenciando ali, eles estão sofrendo, né? Toda vez que eu atendo uma mulher vítima de violência doméstica, os filhos normalmente já comunicaram a ela, já conversaram com ela. Eu sempre pergunto, né, o que que teus filhos pensam sobre isso, para saber também se a família tem conhecimento, né? E os filhos dão conselho, né? Pedem para essa mulher, sai da relação, tu não merece isso, né? Vai embora, te separa, a gente te ajuda. Então, a família toda sofre, toda a família Então, sofre, né? Então, tu acredita que tem que ter um acompanhamento com essa mulher para ela poder desvincular essa dependência emocional? Com certeza, porque o que que acontece com a mulher que não consegue sair? É aquela que acredita que pode dar certo, é aquela que acredita que não consegue ter uma vida longe daquele homem, né? Ela não se imagina longe dele, imagina aqueles relacionamentos de 30, 40, 50 anos, né? Ela não imagina que consegue. Mesmo relacionamentos, às vezes, com menos tempo também. Às vezes a mulher já gerou uma dependência emocional tão grande daquele homem, ela tá com a autoestima dela tão baixa, né? Autoconfiança tão baixa, que ela não consegue imaginar a vida dela longe daquela pessoa. Ela prefere continuar naquele sofrimento, né? Até ela ter um nível de consciência de que aquilo não vai mudar, né? Que aquilo não depende só dela, que aquela relação para dar certo, uma relação, um casamento para dar certo, não depende de uma pessoa. As duas pessoas têm que estar engajadas,
Isso é né? E quando verdade. isso não acontece, não tem como. Então, ela precisa ganhar esse nível de consciência, né? Dentro da E a- psicoterapia, ela consegue ganhar esse nível de consciência. Por isso que para mulheres que não podem participar de uma psicoterapia, programas, né, que possam dar acesso para que elas participem de grupos ou de terapia individual, para que elas possam falar, para que elas possam ser ouvidas, né, seriam extremamente importantes. eu acho que as mulheres, elas têm essa necessidade, de ser ouvidas. Porque quando elas chegam num espaço, um lugar onde elas conseguem ser ouvidas, elas conseguem se abrir. Eu acho Exatamente. que às vezes elas precisam só ser ouvidas, Só né? É, a gente vê, porque eu já presenciei, ela está nessa situação porque ela quer, ela é, está nessa situação porque ela é sem vergonha, ela está nessa situação porque as ela pessoas não gosta de julgam. trabalhar. Então a gente ouve muitas críticas, mas na verdade a pessoa ela não está conseguindo sozinha, né? Eu acho que quando ela Ela está muito e, fragilizada, né, Nádia? Simone, o que que tu diria assim para a família ajudar, em vez de criticar, de estar apontando as debilidades daquela Hum. pessoa, o que que a família poderia estar ajudando? Os irmãos, os amigos que já falaram, qual é o que que tu disse assim para a família fazer? O meu aconselhamento para a família é exatamente o que tu falou agora, é um não julgamento, é poder acolher, criar um ambiente acolhedor, né? Porque essa mulher, ela, um dos medos dela é esse, né? O julgamento. Achar que ela tá ali, é impossível que ela não esteja vendo, ela tá ali porque ela quer, ela gosta de sofrer, né? Ela sabe que ele é isso, ele é... Então as pessoas, né? Por isso que muitas vezes ela não fala, ela se cala, porque ela tem esse medo do julgamento, porque as pessoas vão querer precipitar uma decisão dela. Ela precisa estar preparada para sair dessa relação, E né? a exposição, né, também, Simone, né? As pessoas expõem muito isso, e a pessoa se sente exposta ao ponto de tipo se sentir amedrontada até com a exposição, mais do que até mesmo do abuso. Exatamente. Elas têm muito medo da exposição, né? Do julgamento, de serem ridicularizadas ou das pessoas sentirem pena dela, né? É um dos receios também. Vão ficar com pena de mim. Isso eu ouço muito assim das minhas clientes. Mas eles vão ficar com pena. Não, então a família, né? É isso, não julgar, não sentir pena, mas poder encorajar essa mulher, né? Poder encorajar ela, dizer que ela tem condições, que ela pode, que a família vai estar ali, né? Para receber ela, porque uma das coisas, né, Nádia, que tem assim casos que são bem graves, né, que daí chega a parte assim da violência daquele homem que é violento mesmo, ali que a mulher está correndo risco de vida, né, que ela precisa tomar outras providências, né, que daí tem Verdade. todo um passo a passo assim de como comunicar a esse homem que ela não quer mais, né? Uhum. Daí ela deve, daí tem todo o passo a passo, assim, que eu dou tipo, ela jamais pode estar numa conversa em casa com ele, dizer, vamos conversar e dizer que não, ela precisa ir para um local público. Ela vai marcar com ele num local público, né? Um jantar, um lanche, um café, e nesse local ela vai falar. A família dela também, a rede de apoio dela deve estar comunicada de que naquele dia vai ocorrer, né, a conversa dos dois, ela deve Sim. mandar a localização para umas duas pessoas, sabe, para evitar qualquer tipo de violência maior. Isso vai fazer com que ela se sinta segura, né, para comunicar a pessoa e, e a rede de apoio é muito importante É, nesse momento, né, Simone, para a pessoa exatamente. conseguir sair desse É. ciclo, né, também. Uhum. Exatamente, porque muitos casos de feminicídio aí que eu tenho acompanhado e tenho lido, assim, né, acontecem quando essas pessoas estão as duas a sós, né? Então, assim, É. né? Então, para evitar qualquer tipo de decisão, de notícia, assim, de um rompimento, de um casamento, de um relacionamento, onde esse homem não aceita porque ele não quer perder o poder, e isso precisa ser comunicado num local público,
A família precisa saber, ela tem que se sentir segura quando ela for falar, né? Então ela tem que estar com uma rede de apoio. Eu tenho clientes até, Nádia, que já, tipo, eles dão, né, na delegacia da mulher um telefone, né? Essa mulher que está correndo risco, que já teve alguma ameaça, que já foi ameaçada pelo parceiro, que já sofreu alguma violência, eles dão um telefone, né, depois da denúncia, esse telefone precisa ficar ligado 24 horas, ele não pode ser desligado, porque senão eles mandam alguma viatura até a residência dessa pessoa, né, para saber se ela está bem. Então, o telefone precisa estar ligado 24 horas. Isso acho que já dá também uma segurança, né, para a mulher. Certeza, com certeza. Uhum. Eu já presenciei, eu atendi, fiz um atendimento há um tempo atrás, uma moça que ela teve descolamento no couro cabeludo, né, Acredito. por agressão. E daí fiz todo aquele acolhimento como profissional, e falei para ela, né? Eu falei como profissional na minha área, o Uhum. que eu posso te dizer é o seguinte: tu precisa tomar uma decisão de te proteger a tua vida. Nesse momento é a Exatamente. tua vida, né? Então, eu acredito que nós, mulheres, temos esse papel em qualquer área que tu esteja atuando, quando identificar isso, acolher essa mulher primeiramente, né? E Uhum. depois falar para ela, né? Que nesse caso que eu atendi a cliente, eu falei para ela, aqui já está identificando o teu risco de vida. Exatamente, exatamente. Que bom, né, que tu teve essa percepção a tempo de poder alertar ela, né? Porque às vezes a pessoa está dentro dessa relação, ela não consegue ver a dimensão da gravidade. Eu acredito que não. Eu acredito que muitas É, delas não têm essa não, dimensão do exatamente, risco não real que consegue, elas estão correndo. não consegue. E eu queria te perguntar uma coisa, assim, tem um perfil de idade, assim, tipo, são as mais novas, mais jovens, ou não tem um perfil, é em geral? Estatisticamente, eu não saberia te informar neste momento, mas a nível da minha vivência clínica, é geral, é geral, né? Eu não atendo, eu atendo jovens adultos, assim, né, digamos, a partir de 18 anos em diante, né? Eu não atendo crianças, atendo só Sim, adultos. E é geral, assim, ó, é geral, sabe? São histórias diferentes, épocas diferentes, né? Pessoas nascidas em anos diferentes, pessoas acima de 60 anos e jovens ali com 20 anos que já sofrem, né? Talvez elas tenham mais informação hoje, conseguem se dar conta e buscam ajuda, né? sim. Porque eu tenho lá cliente com mais de 50, com mais de 60 anos buscando ajuda depois de muitos anos que nunca fez uma psicoterapia, nunca buscou ajuda, e tenho jovens ali de acima de 20 anos que já estão buscando, né? Então isso mostra que elas estão vivendo, mas estão mais atentas, eu acho. Eu acho Mais que isso atentas aos sinais de perigo, né? é de perigo, porque a gente vê, né, a importância de estar falando sobre isso, alertando Uhum. que não é algo que não dá para deixar passar, não dá para deixar as coisas do jeito que estão. A gente tem que continuar falando, informando, né, que tem ajuda, como mesmo tu falou, tem alguns lugares que elas podem procurar, né, lugares para serem ouvidas, para serem acolhidas, para ter essa ajuda que é necessário. E eu Exato. vejo também que nas comunidades precisa-se muito disso também, desse auxílio, né? Desse auxílio em relação às mulheres. E nas comunidades a gente vê muitas situações. Muito